Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal CBtrônica. Este vídeo inicialmente estava no modo não listado aqui da lista de vídeos do canal, né? Porque eu fiz ele a pedido de um cliente, que também é meu amigo, né? Aqui do interior de São Paulo. Recentemente ele adquiriu 8 transistores pelo AliExpress e também um testador, o DY294. E aí ele me enviou aqui para a capital, né? Para que eu pudesse testar esses transistores usando o aparelho e mostrar para ele, né, o funcionamento, para que ele pudesse se familiarizar melhor, né? E aí ele pediu também que eu fizesse uma comparação com outros métodos que eu utilizo para testar transistores, né? No caso, então, é um traçador de curvas que eu tenho e uma ponte LCR que eu uso para medir capacitância. Então, a principal preocupação dele era se essas peças que ele adquiriu eram originais ou não, né? Porque infelizmente o mercado mundial de componentes tem uma tonelada enorme, né? Uma quantidade enorme de peças falsas, principalmente transistores de potência e circuitos integrados, né? E aí a gente tem que recorrer a vários métodos para tentar se esquivar, né, desses componentes que causam muitas dores de cabeça. Então assim, eu deixei esse vídeo praticamente na íntegra, né? Fiz umas pequenas alterações aqui para essa nova versão dele. Então talvez ele seja um pouco repetitivo em muitas partes, porque eu testo peça por peça, mas espero que seja proveitoso, né? Principalmente tem bastante informação sobre traçador de curvas, sobre a questão da capacitância em transistores de potência, né? Espero que aproveitem e que gostem aí do conteúdo. Então esse é o setup que eu uso para testar transistores, né? Então eu tenho esse osciloscópio ligado nesse traçador de curvas. Então aqui nesse traçador eu consigo ligar até 2 transistores, né, diferentes, tanto bipolar quanto FET. Consigo até comparar um com o outro, né, isso que é legal. E eu posso testar também NPN, PNP e transistores de pequenos sinais, que são, por exemplo, os BCs, né, transistores para pré-amplificação de sinais pequenos, ou transistores de potência. Esse aparelho, então, aqui desse lado eu escolho a corrente de base, que vai de 10 micro até 2 mA, e aqui eu escolho a tensão de coletora, que vai de 10 até 100 no máximo. Então, nesse sentido, esse aparelho é limitado para uma tensão de, no máximo, 100 volts de coletor. Enquanto que esse aparelho, esse testador, vai até 1000, se eu não me engano. Então esse é o setup que eu uso, né? Aí eu consigo traçar as curvas aqui. Você verá mais para frente as curvas traçadas. E eu consigo calcular o ganho, HFE, né? E saber se o transistor suporta a tensão de coletor especificada, né? Como ele vai até 100 volts de coletor, eu só consigo testar transistores que vão até essa faixa de tensão, né? No caso, esses MJs, né, se eu não me engano, eles vão até mais de 100 volts. Eles vão até 250 volts de tensão de coletor. Então, nesse quesito, esse aparelho não vai conseguir detectar muitas coisas, né? A não ser a questão do ganho de corrente. Aí eu posso medir aqui. Mas, fora isso, eu não consigo saber se o transistor suporta ou não a tensão especificada. Para testar a capacitância, eu uso esta ponte LCR da HP. Essa ponte ela tem conexão a 4 fios, né? Conexão Kelvin, que a gente chama. E eu consigo testar a indutância, capacitância, resistência na frequência de 120 Hz ou 1 kHz. E o sinal de teste, eu consigo, por exemplo, para testar a capacitância, né, eu consigo colocar sinais bem pequenos, ó, de 50 mV. Então, a vantagem disso é que nessa faixa de tensão, né, eu não polarizo a junção de um diodo, né, ou de um transistor. Seja ele de silício, que essa tensão é da ordem de 0,6, 0,7 volts, ou de germânio, que é da ordem de 0,2 a 0,3 volts. Então ele joga um sinal bem pequeno e a junção esse sinal não é o suficiente para polarizar a junção,
E isso permite testar, medir a capacitância da junção, né, sem que haja a polarização, porque a partir do momento que polariza, a junção se torna condutora e aí o aparelho não consegue testar, né, não consegue medir a capacitância. Então esse é o que eu uso para testar transistores. Bom, olhando esses transistores, né, eles parecem ser originais, tá? Visualmente falando, né? É difícil dizer se eles são falsos ou não. O que eu acho um pouco estranho, apenas o que me chamou a atenção, é o fato do logotipo estar um pouco torto aqui em relação ao centro, né? Mas eu já peguei transistores originais assim, então eu acho que não serve de parâmetro. O teste do ímã não funciona aqui, tá? Porque mesmo o transistor original, TO3, ele é metálico. Então se eu colocar um ímã, ele também será atraído. Então eu nem vou fazer esse teste. Esse daqui foi eu que escrevi, tá? A identificação aqui não veio assim, eu acabei de escrever. Então vamos lá, vou começar testando a capacitância entre as junções, né? E aqui olhando no datasheet, ele dá um valor aproximado da ordem de 500 picofarads. Então se a gente medir algo muito abaixo disso, né, por exemplo, 10 vezes menos do que isso daqui, ou mesmo 5 vezes menos do que esse valor, a gente já pode quase que ter certeza de que o transistor é falsificado. Por quê? Capacitância menor significa que a pastilha semicondutora tem um tamanho menor. Então, por exemplo, esse é um MJ 21194, né? Ele é um transistor para tensão de coletor de 250 volts e corrente de coletor de até 16 amperes. Então, se o cara quiser falsificar, ele pode botar de repente uma pastilha, né? Eu estou supondo aqui, estou dando um chute, né? Mas sei lá, uma pastilha de um chip 41, por exemplo, que é um transistor, acho que se eu não me engano, para 5 amperes e a tensão é metade disso. E lógico que a pastilha de um chip é bem menor. Mas se a gente pegar o datasheet aqui, vamos ver se eu tenho aqui nos arquivos, sei lá, um chip 41. Ó, tá vendo, ó, 100 volts, tensão de coletor emissora e corrente de 6 amperes, né? Eu tinha falado 5, mas é em torno de 6 amperes. Então é um transistor que tem aí a metade, né? Capacidade menos da metade da capacidade de corrente. Deixa eu ver se ele dá a capacitância aqui da pastilha. Então aqui nós temos que para uma tensão, aqui a capacitância versus tensão reversa. Então vamos ver ali no datasheet do MJ. Então para uma tensão reversa de 10 volts DC, capacitância de 500 pico. Aqui no chip, uma tensão de 10 volts, capacitância da ordem de 50, 60, né? 50 a 60 picofarads. É justamente o que eu falei, 10 vezes menos. Outra característica importante é o HFE. Então aqui ele dá um HFE com 8 amperes de corrente de coletora e com 16 amperes. O meu testador ele não chega nisso, ele chega acho que no máximo 1 ampere. Mas não muda muito, tá? Porque se a gente olhar aqui na curva de HFE versus a corrente de coletor, nós vemos aqui, tá vendo? O HFE vai dar sempre abaixo de 100 para esses transistores, né? Lógico que para correntes bem altas, aqui na casa dos 10 amperes, o HFE dá aí na faixa de 30, né? Aproximadamente. Então, se a gente testar algo em torno de 100, já é um bom número. Se testarmos números muito acima disso, 200, 300, a gente já pode acender a luz vermelha, né? Porque isso indica que tem algo errado, né? E aqui eu tô mostrando o gráfico pro 21193, aqui é do 21194, mas é praticamente a mesma coisa, né? Valores em torno aí, sempre abaixo de 100. Aqui no caso para 1 ampere, né? De corrente de coletor. Capacitância
torno de 500 picofarads. Então a capacitância ela nunca pode ser muito menor e o HFE não pode ser muito maior do que isso. Isso indica que colocaram, que provavelmente tem uma pastilha menor, né? E de um transistor completamente diferente do especificado. Bom, já estou com os 4 NPNs aqui, que é o 21194. Tá o primeiro aqui já no setup, né? Vou colocar aqui, ó, a tensão que está com 80 volts de coletor. Vou colocar o máximo, 100 volts de tensão de coletor. Vou aumentar o brilho. E corrente de base, nós temos aqui, ó, 0,5 mA. Aqui para a câmera vai aparecer o traço, fica piscando, né? De forma mais acentuada, mas aqui ao vivo não está tão instável assim a imagem, né? Mas eu acho que dá para acompanhar. Então aqui é o seguinte, cada traço desse é um patamar de corrente de base, né? Então aqui é 0 para 0 corrente de base, ou seja, o transistor não funcionando. Aqui é 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Aqui no osciloscópio eu estou na escala vertical, né? Ó, de 0,5 volts a cada divisão. Vou tentar aproximar a câmera para mostrar melhor, né? Então 0,5 volts por divisão vertical. Isso traduz aqui no testador para 50 mA por divisão. Então a cada divisão aqui eu tenho 0, 50, 100, 150, 200. E aqui cada traço é o que eu falei, né? Então eu tenho 0, 0,5 mili, 1, 1,5 e 2 miliamperes na base. Então é só fazer a conta, né? Que é a corrente de coletor dividido pela corrente de base. Então se a gente escolher essa curva do meio, né? Que eu tenho 2 miliamperes na base, né? Então 0,5, 1, 1,5, 2. A corrente de coletor aqui, eu tô com 3, estou com 150 miliamperes. Então 150 mili dividido por 2 miliamperes, isso dá 75, né? HFE de 75, que é um valor que condiz, né, com o datasheet. Então a folha de dados ali do transistor, ele dá um ganho máximo de corrente justamente com esse número, 75. Como esse aparelho ele testa com correntes bem menores, aí nós vimos ali nas curvas, né, de HFE versus corrente de coletor, que quanto menor for a corrente de coletor, maior será o HFE. Ele não é um parâmetro tão linear assim, né? Então tá dentro, para esse daqui, ó, esse primeiro transistor, tá dentro dos limites aceitáveis, né? Eu vou pegar um outro aqui, vou colocar este outro transistor, o segundo deles, né? Deixei nas mesmas condições ali no testador. Então, ó, esse dá para perceber que ele está com ganho de corrente até menor. Então nós temos aqui, ó, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 de corrente de base e 1, 2, 3, 150 mili de corrente de coletor. Então isso dá, fazendo as contas, né, 150 dividido por 2,5 dá 60 de HFE. Também é um valor que está dentro das especificações. Repara que o transistor está esquentando aqui, ó. Já está bem quente, né? Vou até desligar. Conforme ele vai se aquecendo, o HFE vai subindo, né? Você vê que essa curva está subindo. Isso é a deriva, né? É o drift que acontece com qualquer transistor, especialmente os do tipo bipolar, né? Então esse segundo também está ok. Eu acredito que todos eles sejam transistores originais. Esse é o primeiro tem mais ganho. Agora eu vou testar o terceiro transistor.
Estamos lendo, ó, 1, 2, 3, 4 divisões. Então, 4 vertical vezes 50 mA, dá 200 mili de coletor. E a última curva aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 3 mA de base, corrente de base. 200 dividido por 3 mA dá um HFE de 66,6, né? Que está absolutamente dentro da normalidade. Vou testar o último dos NPN. Exatamente o mesmo resultado, olha aí. 4 divisões, última curva aqui batendo, né? Esse transistor também tem aí em torno de 66 de HFE. Conforme ele vai esquentando, a curva vai subindo, né? Então a gente tem que ser rápido aqui para medir ele enquanto está numa temperatura mais próxima do ambiente, né? Bom, dos NPN, todos passaram aqui pelo teste. Todos possuem especificações condizentes com a folha de dados original. Agora eu vou fazer o mesmo teste para os transistores do tipo PNP. E aí a curva vai dar invertida agora, ela vai dar para cá, né? Isso é uma característica desse testador aqui. Existem aparelhos específicos, né? Os famosos traçadores de curva, Tektronix, né? Que era a principal fabricante deles. Mas eles são bem raros de serem encontrados, né? E infelizmente ainda não tenho, quem sabe um dia possa ter um traçador de curvas autêntico, né? Então esse daqui é o PNP, o primeiro deles, né? O 21193. As condições são as mesmas, ó. Tensão de coletor 100 volts, corrente de base 0,5 mili por divisão, por cada linha. Então aqui, ó, vou tentar ser rápido para a gente não esquentar o transistor. Primeiro eu zero o instrumento para estabelecer um nível de referência aqui nessa linha, né? Agora eu tenho aqui, ó, eu vou pegar essa linha da ponta. Estou tendo 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Vezes 50 mA, 250 mili de coletor e 3 mA de base. Isso dá aproximadamente 83 de ganho, né? O HFE de 83. Ainda está dentro dos parâmetros, né? Ali da tolerância do datasheet. Se a gente olhar a curva para PNP, nós vemos, né, que o transistor a uma temperatura ali de 25 graus para correntes baixas de coletor chega a dar quase próximo de 100 o ganho de corrente. Então está condizente, não está muito fora não. Bom, esse segundo aqui, ó, ele não está funcionando. Ele não tá legal esse transistor, ó. Tô ligando aqui e não está vindo sinal, tá vendo? E eu já te mostro por quê, ó. Um dos pinos dele está levemente solto. Certamente já veio assim, né? Então é uma pena, porque provavelmente a parte interna dele, né? Ele tem um fio. Esse aqui é o terminal do emissor, né? Então ele tem um fio ligando diretamente aqui desse terminal até a pastilha. Já deve ter se rompido. Tanto é que, ó, tá até saindo, tá até se soltando, ó. E parece, vou aproximar a câmera aqui, ó. Parece que alguém tentou colocar uma cola nisso daqui, ó, tá vendo? Que tem essa parte mais branca, parece ser uma cola. Justamente para impedir, né, que se soltasse, mas infelizmente não deu certo, né? Então esse transistor ele veio danificado. É uma pena.
E o mais interessante é que tem um outro aqui, ó, o primeiro que eu testei, agora que eu reparei, ele também tá com essa cola aqui, ó. Aqui no pino de baixo, aqui no caso é a base, né? Enquanto que os outros, os do tipo NPN, estão íntegros, ó. Ó, esse daqui, ó, tá perfeito, não tem cola. Esse também não. Tá vendo? É assim que deve ser. Então acho que na hora de tirar o transistor, eles são usados, né? A pessoa, sei lá, deve ter danificado e colocou essa colinha aí para disfarçar, né? Parece que todos os PNPs estão com essa cola, viu? Deixa eu ver aqui. Esse daqui também parece que tem cola. Esse aqui é o terceiro. Parece que tem uma colinha aqui nesse pino de baixo. E o quarto parece que tá ok. Não tá ruim não. Mas é uma pena, né? Esse segundo transistor nem dá para testar, né? Ele simplesmente não funciona. Vamos ver o terceiro. Vamos ver. Bom, o terceiro praticamente idêntico ao primeiro, né? Nós tínhamos aí ó, um HFE em torno de 83, ó, então tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões, que dá 250 mili de coletor e 3 mili de base. HFE de aproximadamente 80, 83. O último deles, também a mesma coisa, mesmo HFE, também está perfeito. É uma pena que tenha um deles, né, tenha vindo aí com um terminal solto, né? Uma pena mesmo. Talvez de repente até durante o transporte, né, que isso tenha se agravado. Então agora com relação à limitação de tensão de coletor, né, como ela aparece aqui no testador, no traçador de curvas. Bom, como ele só chega até 100 volts, então eu não vou conseguir te mostrar com o seu transistor, porque ele vai até 250, né? Mas eu botei aqui desse outro lado, ó. Aqui tem um BC557, um transistor de pequenos sinais, PNP. E aqui tem um dos seus transistores, né, desse outro lado. Então, ó, aqui está conectado o seu transistor. Ele está com uma tensão de coletor de 100 volts. Vou colocar aqui, ó, 100 volts. Corrente de base agora de 0,1 mA por divisão. Então veja que as linhas são perfeitamente retas, ó, parecendo um pente, né? Perfeitamente retas. Então essa é a curva que indica que o transistor está operando dentro da região, vamos dizer assim, de segurança, né? Fora dos limites de tensão de coletor. Agora eu vou chavear, vou mudar para o BC557. Ele tem uma tensão de ruptura de coletor, acho que é da ordem de 50, 60 volts, se eu não me engano. E eu estou com 100 volts aqui, né? Só que eu vou ter que diminuir a corrente de base, porque o ganho de corrente do BC557 é muito maior do que desse MJ. Então a curva ela vai lá para cima, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou colocar uma corrente de base bem pequena, de 10 microampere. E olha só o que acontece com a curva, ó. Veja que ela se dobra assim, ó, para cima. Então isso indica que o transistor está atingindo a região de ruptura do coletor. Eu não posso nem deixar ligado muito tempo, porque senão ele já está bem quente aqui, ó. Senão ele se queima. E por que está acontecendo isso? Porque eu estou em 100 volts de coletor. Ele não suporta a tensão tão alta assim. Eu vou cair aqui, ó, para 50 volts. Então veja que aqui, ó, em 50 volts, ele consegue perfeitamente exibir uma curva tranquilamente, né? Ó. As linhas são retas, não tem nada se dobrando, né? De forma abrupta, né? De forma extremamente inclinada. Então essa inclinação muito alta, né? Aqui no final da curva indica que o transistor já está atingindo a região de ruptura.
Então isso não aconteceu com os seus MJs, né? Mas esse aparelho ele só vai até 100, então eu não posso afirmar que eles, de fato, né, chegam em 250 volts. Agora o próximo teste eu vou testar a capacitância da junção. Bom, primeiro eu vou setar então o equipamento, né, para testar transistores. Então tem que ser na frequência de 1K. Eles até testam com frequências maiores, né? Acho que, se eu não me engano, na ordem de 1 MHz. Mas os resultados não dão muito diferente do que vai dar aqui, tá? Meu testador, ele não vai até 100 MHz. Eu até tenho um outro medidor LCR que vai até 100 kHz. Mas aqui já dá para ter um bom parâmetro de capacitância, né? Então vou colocar aqui no modo 50 mV, que é para jogar um sinal bem baixinho, para não polarizar a junção. E aqui eu vou colocar no modo paralelo, que eu quero medir capacitância no modo paralelo, né? Que é para pequenas capacitâncias, da ordem de picofarads. A capacitância mais importante é entre a junção coletor e base. Veja que está dando 713, esse daqui é um MJ21194. 713 picofarads. Tem que lembrar que no datasheet, é o que eu já mencionei, né? A medição é feita em 1 MHz. Ele estabelece como capacitância máxima 500 picofarads. Em 1 MHz, com certeza, esse valor vai chegar em 500. Esse transistor, ele é original. Só por esse teste, já posso afirmar que ele é original. Um adendo aqui para as informações do vídeo, com relação à capacitância, né? No teste que eu fiz com a ponte LCR, eu não polarizei o transistor. Porém, o teste feito aqui pelas condições dadas no datasheet, né, na folha de dados, é com uma tensão de polarização entre a base e o coletor de 10 volts e na frequência de 1 mega. Então, além da frequência ser bem diferente daquela que eu usei, né, existe uma tensão de polarização, algo que não ocorreu durante os meus testes, né? Ali a única tensão que existe são aqueles 50 mV AC, bem baixinho, e sem nenhuma tensão DC polarizando a junção. Então, por isso que existe, né? Deu para perceber uma discrepância de valor, né? Aqui no datasheet temos aí 500 PF e lá no medidor em torno de 700. Então isso é uma informação importante. Tem uma outra curva aqui, na mesma folha de dados, que mostra a capacitância, né, da saída, né? Então seria a capacitância entre a base, né, e o coletor, para diferentes tensões de polarização reversa, né? Então veja que ela se altera um pouco, essa capacitância, né? Tanto para o NPN quanto para o PNP. E também a capacitância de entrada, que é aquela que eu medi entre base e emissor, né? Veja que ela é bem mais alta, por isso que nós pegamos lá valores na ordem de nanofarads, 10 vezes acima dos valores medidos, né, na saída, né, entre base e coletor, e também coletor emissor, né? Isso nos mostra, né, que aqueles testes realizados ali na minha bancada, né, estão condizentes aqui com as informações presentes no datasheet. E depois que eu gravei os vídeos, né, que eu me toquei de que eu poderia, aquela ponte LCR que eu uso da HP, ela permite a aplicação de uma tensão de polarização reversa. E eu me toquei que eu poderia ter feito isso, né, e só no momento ali dos testes eu nem me lembrava dessa característica, né, que aquele equipamento permite. Então eu poderia ter sim aplicado uma tensão para ver o comportamento, né? Provavelmente esse valor chegaria mais próximo aqui dos 500 picofarads, né? Então ele deu um valor mais alto, mas não é sinal de que o transistor é falso, né? Porque assim, valores muito altos, se estivéssemos falando algo em torno de 2000 picofarads, né, já poderíamos suspeitar de que o transistor ele é para potência, ou seja, ele
suporta, né? Ele tem ganho de corrente condizente, que nós vimos no teste do traçador de curvas. Porém, se trata de uma pastilha de um outro modelo. Então, por exemplo, ao invés do cara colocar um MJ21194, ele colocaria um MJ15003, que é um pouco mais barato. Ou de repente até um 2N3055, que é mais barato ainda. Que todos têm a mesma faixa de ganho HFE. E suportam mais ou menos, né, as mesmas correntes de coletora. Mas são pastilhas completamente distintas. Então, isso também é uma forma de se falsificar, né? Muitos falsificadores aplicam essa técnica, que é trocar para uma pastilha com a mesma capacidade de corrente, né? Porém, de um modelo mais barato. Mas assim, o transistor ele não terá o mesmo desempenho, né, em altas frequências, porque essas capacitâncias impactam diretamente nas frequências mais altas, né? Esse é um transistor que ele tem, ele é para altas potências, então ele tem aqui 250 watts de dissipação para altas tensões de coletor, né? E no entanto ele é consideravelmente rápido por ser um transistor dessa magnitude de potência, né? Ele tem baixa capacitância. Se você pegar o datasheet do 15003, a capacitância aqui é o dobro. E se eu não me engano, essa frequência aqui de largura de banda, né, do produto, ganho de corrente largura de banda, que é um parâmetro importante, né, que diz o quão rápido é o transistor, para o 15003, se não me engano, é metade desse valor. Então aqui, ó, do 15003, ele é um transistor, ele tem a tensão máxima de coletor 100 volts é menos, né, do que o outro modelo. Corrente de coletor um pouquinho acima, que ele suporta, né, mas a potência é a mesma. E aqui nós vemos, ó, capacitância é o dobro daquilo que eu falei, com as mesmas condições, ó, 10 volts de polarização reversa, frequência de 1 mega. E aqui é aquele parâmetro FT, né, metade do MJ21194. Então esse transistor, se você for comprar, ele é um pouco mais barato do que o MJ21194. Esse daqui é um transistor mais refinado, né? Para circuitos de áudio, é mais interessante utilizar este daqui do que o MJ15003. Esse daqui ele se aproxima bem mais das características do 2N3055, só que ele é um pouco mais parrudo, né? Ele tem aí o dobro de capacidade de dissipação de potência de um 2N3055. Mas em altas frequências, ele já não é um transistor tão legal. Ele tem uma capacitância muito alta e tudo mais, né? Enquanto que este daqui tem uma excelente capacidade de dissipação de potência, suporta tensões mais altas de coletor, então ele serve para, por exemplo, amplificadores de alta potência, que tem altas tensões, né, de alimentação, aí de 100, às vezes 120, 150 volts, positivos e negativos, né? E ao mesmo tempo, ele é um transistor mais rápido. Então isso que é o bacana, né? Ele consegue aí velocidade de chaveamento superior a uma peça que tem a mesma capacidade de potência, né? Porém mais lenta, né? Estamos em 1K, ou seja, 1000 vezes abaixo, né, na frequência, e com uma capacitância muito próxima dos 500 picofarads. Capacitância entre emissor e coletor, 637 picofarads, também dentro ali da faixa, né, os 500 PF. E a capacitância entre base e emissor, que vai ser um número bem maior do que isso, que geralmente é uma capacitância maior, né? 6.47 nanofarads. Vamos para o segundo. Base coletora. Mesma coisa, ó, 720 picofarads. Coletor emissor. Também a mesma coisa, 640 PF. Emissor base, 621 nano. Se eu inverter aqui dá a mesma coisa, 623 nano. Só para que você veja, se eu polarizar, se eu jogar um sinal de 1 volt, um sinal de teste maior, ó, ele nem consegue medir, tá vendo? Porque eu já estou polarizando a junção. Então aqui já começa a bagunçar tudo. Vamos para o terceiro aqui.
base coletor, emissor coletor, 645 PF, base emissor, 6 nanofarads. Até agora, todos esses transistores são originais. Só com esses dois testes já consigo cravar isso. Esse é o último. Capacitância entre base e coletor, emissor coletor e base emissor. Agora os PNPs. Lembrando que um deles, infelizmente, não será possível testar, né? Ele está com terminal, eu já até fiz uma marca aqui. Está com o terminal quebrado. Então, primeiro, base coletora, 1256 PF. Os PNPs sempre têm capacitâncias diferentes, tá? Em relação ao NPN, porque a construção, a geometria da pastilha, do traçado, né? Da pastilha, é diferente, obviamente, né? Então os valores são diferentes, né? As pastilhas, elas são completamente distintas, né? Emissor coletor, em torno de 1000 picofarads, 1 nano, né? E base emissor, 8 nano. Vamos para o segundo. Base coletor, emissor coletor e base emissor, 8.4 nano. E o último, base coletor, 1370 PF, emissor coletor, 1160 e base emissor, 8 nano. Transistor danificado, infelizmente, né? Não tem o terminal aqui do emissor que está quebrado. Mas só para a gente ver, ó, capacitância entre base e coletor. – 1370 PF. Então esse daqui também é um transistor original, embora esteja danificado. Bom, aqui pela ponte LCR, pelo traçador de curvas, todos esses transistores, né, tirando o quebrado aqui, mas ele também é uma peça original. Vamos agora usar o medidor que você comprou. Tá aqui o medidor, né? Ele vem numa caixinha bem bacana. Muito bem feito. Bem caprichado aí. Bom, ele está sem pilhas, né? Mas eu irei alimentá-lo por meio de uma fonte externa, que usa um pino padrão, né? De alimentação para fontes. Bom, então ele tem aqui várias funções bacanas, né? Dá para testar PNP, NPN. Ele testa HFE, a tensão de saturação, né? VCE SAT, tensão de coletor emissor, saturação. Ele testa também capacitância. Testa até reguladores de tensão de 3 terminais, né? É um testador bem bacana aí, bem completo, né? Então aqui o VBR, ele tem dois parâmetros, que vai até 1000 volts e 200 volts. Então ele testa a tensão de ruptura, né? É a tensão de breakdown, por isso que é BR, breakdown e ruptura. Que é a tensão máxima de coletor aí que o transistor suporta. Então ele tem dois ranges, né? Que vai até 200 volts e até 1000 volts. Depois ele tem aqui, ó, 4 ranges de VCE SAT. A tensão de coletor emissor quando o transistor está em saturação, ou seja, quando ele está totalmente fechado. Você tem a corrente de base e o transistor está como se fosse uma chave fechada. Então qual que é a tensão de saturação entre o coletor e o emissor, né? Ou seja, o quanto de perdas que existe, né, entre o coletor e o emissor. E é bem bacana que ele testa em 4 patamares diferentes de corrente de coletor. 2 amperes, 800 mili, 100 mili e 10 mA. Depois ele testa o HFE para 3 correntes de bases distintas, né? Esse é um teste de HFE provavelmente em tensão DC,
tem corrente contínua. O que nós vimos ali no traçador de curvas é corrente alternada, mas os valores devem ser próximos. Depois ele testa o ICEO, que é um parâmetro de corrente de fuga em transistores. E tem um outro teste aqui que é para reguladores de 3 terminais, né? O 78XX, que é os reguladores positivos, e aqui o 79XX, reguladores negativos. Então a primeira coisa, o primeiro teste mais importante, é a tensão de ruptura desse transistor, que nós não conseguimos ver lá no osciloscópio, porque o traçador só vai até 100 volts. Então aqui nós vamos conseguir detectar, né? Como esse é um transistor para baixo de 1000 volts, certamente esse aparelho vai pegar qual que é essa tensão de ruptura. E ela deve estar acima de 250 ou mais. Então já vou colocar aqui direto, ó, na escala de 1000 volts, porque na de 200 volts, ó, se eu apertar não aparece nada. Estoura a escala, né? Vamos colocar então em 1000. Vou pressionar então o teste. Temos aí, ó, 361 volts. Então esse transistor de fato é original, né? Porque ele está dando aí uma tensão de ruptura bem acima, né, do limite ali das especificações. Corrente de saturação, ou melhor, tensão de saturação, né? Que pelo datasheet, enfim, o datasheet desse transistor, ele dá essa tensão de saturação para correntes bem altas, né, para 16 amperes e 8 amperes, muito acima do que esse aparelho consegue pegar, né? Aqui é o máximo para 2 amperes, mas ele está dando 0,4 volts de tensão de saturação, sendo que para 8 amperes é de 1,4 volts. E obviamente que ela vai cair conforme a gente testa ele com correntes menores, né, de coletor. Ó. Então para 800 mili, para 100 mili e para 10 mili, é bem baixinha essa tensão de saturação. Agora o HFE, né? Lembra que nós medimos algo em torno de 60, 70 para esses transistores NPN. Algum deles, acho que se não me engano esse daqui, foi na casa de 70. E nós estávamos ali na faixa de 1 miliampere de corrente de base. Então, corresponde a este patamar aqui, né? Aqui no testador. Então, para 10 miliampere de corrente de base, ele está medindo 66, 67 de HFE. Ele começa a subir porque ele esquenta, né? Para 1 miliampere de base, 71. Justamente o que nós vimos ali no traçador de curvas. 71 miliamperes. E para 10 microamperes de base vai dar um valor bem menor, né? Que é uma corrente muito baixinha de base. Para esse tipo de transistor, né? 28 de HFE. Então, com tudo isso, né, já deu para ver que esse transistor, esse primeiro, né, é perfeitamente original. Vamos para o segundo NPN, tensão de ruptura, quase 400 volts, ou seja, está ótimo. Tensão de saturação, coletor emissor para 2 amperes, 0,42 volts, bem próximo daquele primeiro. HFE em torno de 50, exatamente o que nós medimos ali no osciloscópio, né? Mais um que passou no teste. VCE SAT, ok. HFE, em torno de 60. Perfeito. ICEO, zerado. E o último. Tensão de ruptura, ok. Tensão de saturação, coletor emissor, ok. HFE, também ok. Tudo certo.
com os NPN. Vamos agora para os PNPs. Só testarei os 3, né? Que estão bons. Tensão de ruptura. Ok. 300 volts, né? Tem que dar de 250 ou mais. Tensão de saturação, coletor emissor. Dá negativo, óbvio, né? É um PNP. Ok. E HFE. Medimos ali no osciloscópio algo em torno de 66, né? Tá dando aqui 69. Tá dentro do esperado, né? Para 1 mA de base, corrente de base dá um pouquinho acima. E para 10 microamperes dá menos HFE, como era de se esperar, né? Então esse primeiro tá ok. Agora o próximo. Tensão de ruptura ok. Tensão de saturação, coletor emissor ok. HFE em torno de 70, com 10 mA na base e com 1 mA em torno de 90. Tá perfeito, esse transistor também está perfeito. E por fim, o último transistor, o último PNP. Ruptura ok. Tensão de saturação ok também. HFE 69, 70, ok. Tudo ok. Tudo perfeito, hein? Bom, é isso. Né? Com todos esses testes, vimos aí que esses 8 transistores, né, são originais. E os testes bateram, né, entre o DY294 e o traçador de curvas. Pelo menos quanto ao HFE, né? É uma pena que um dos transistores veio com defeito, mas teve sorte aí de pegar peças originais.